Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadercast. Histórias inspiradoras aqui para você toda semana trazendo um convidado ou uma convidada especial dos mais variados segmentos para contar aquela história de superação, a trajetória toda, o início de como tudo começou. Já dando um salve aqui para o meu amigo Henrique Constâncio, como vai? Tudo em paz, graças a Deus. Mais feliz agora com essa companhia aqui que vai contar um pouco da sua trajetória, não é isso? Exatamente, o nosso convidado de hoje, gente, ele é uma pessoa que tem, eu vou chutar, mais de 20 anos de carreira no rádio, na publicidade florianense, também no setor comercial aqui de Floriano e, claro, ele também não tem papas na língua, não. Ele não tem, tá? Muita gente ouve, ele já ouviu, né? Por onde ele passou, nas emissoras de rádio que ele passou atualmente. Ele faz um programa na Rádio Princesa, onde dá voz aí à comunidade de Floriano, de Barão de Grajaú e da micro-região de Floriano. Ribamar Santos, Seja seja bem-vindo. bem-vindo ao Leadercast. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos ver no decorrer da conversa aí o que vocês vão tirar de mim. Eu já fui perguntando, pode perguntar tudo, né? Pode, já foi. Quando eu cheguei, já foi perguntando. Podemos perguntar tudo? Pode. Exatamente. Sem problema. E esse projeto, Ribamar, e para você que está nos assistindo, ele só acontece graças aos nossos parceiros que nós temos aqui nesse projeto maravilhoso, viu, Ribamar? Que a gente tem trazido muitas lideranças, um projeto que tem aí fechando quase 4 meses, quase 400 inscritos no nosso canal, a gente agradece e é a eles que a gente tem que agradecer, não é, Henrique? Com muita alegria aí, Atacadão da Bebida. Pensar soluções inteligentes com o nosso amigo Tim Mendes, que também esteve por aqui apoiando o nosso projeto. IBM Consultoria, conduzindo você ao sucesso, Professor do nosso Magno. amigo Magno Everson. CDL Floriano. Exatamente, representatividade dos lojistas de Floriano aqui no Leadercast, apoiando também o nosso projeto. O Alisson Rodrigues. O Alisson Rodrigues, você conhece, né, Ribamar Santos? Ele que é corretor de imóveis, trouxe aí muitas ideias no setor imobiliário. Maranatas. Maranatas, Nosso uma parceiro loja Valdivino. completa para você. Valdivino, Marcos Maranata. Fabrício BG, Supermercado BG em Barão de Grajaú, que também agrega a Farmácia BG e o BG Construção. Clinicó, né? Clinicó, também atacadão da bebida para você, trazendo aí essa inovação no atendimento de bebidas, né? E Clinicó sempre mais perto de você. Ribamar Santos, você tem uma extensa trajetória no rádio. Rádio é a sua paixão, né? Sim. E aí você começou desde muito cedo, conta pra gente. Na verdade, o rádio, eu já comecei sonhando desde criança. Agora há pouco conversando, compartilhando com vocês, né? Ainda estudante hoje ensino fundamental, mas na época era ginásio, na unidade escolar Monsenhor do Fuxoa, saudade do Unido Fuxoa. A gente já tinha uma turma de amigos que a gente já visualizava, né? Isso, a questão do rádio. Canal de TV na época praticamente não tinha. O único que tinha em Floriano na década de 80 era a TV Ceará. Era uma repetidora e depois chegou a Sim. Clube, recém-inaugurada. E a gente gostava de brincar de rádio, né? Até estimulado por uma professora que nós tínhamos de português. E ela mandava a gente pedia para fazer reportagem. E aí a paixão do rádio já estava ali, já estava presente. E outra coisa, a minha mãe, eu criança, ela tinha um rádiozinho em casa, aqueles rádio de mesa, sempre. E aquele rádio funcionando, eu ficava olhando e imaginando o que acontecia para daquela caixinha sair aquele som. Sim. Quer dizer, coisa de criança, né? Acho que a indagação de todas as crianças, eu também tive essa indagação. Pois é, e naquele rádio que ela tinha, o SEMP, eu olhava para ele e aí eu sempre tinha um sonho. Um dia minha voz vai sair bem nesse rádio. Olha Sempre só. cultivei isso aí. Ribamar, tem uma curiosidade. De Floriano, cresceu por aqui, família daqui, veio de fora. Olha, de nascimento, nasci em Timon, mas com um ano de Maranhense, idade, né? isso. Veio Aí pra com cá. um ano de idade a minha mãe, que não é daqui, é de São João do Piauí, mas já morava aqui,
E aí ela com meu pai, estava passando uma temporada lá em Timon e a gente vê aqui, ela me trouxe para, não é que a gente vê, ela me trouxe para Floriano. E desde então, 1 ano de idade aqui, todo o tempo. A trajetória escolar foi toda feita aqui? Toda feita aqui, a infância, adolescência. Então, aqui praticamente eu só não nasci. Mas o nascimento para a vida, né, do caminhar, do andar para chegar até aqui, foi todo feito em Floriano. E numa das comunidades de mais difícil que se tinha, ainda é, mas na época era muito mais difícil. Comunidade de gente pobre mesmo, que era ali no bairro Curador. Acho que vocês já conhecem, não sei a Fernanda, mas o Henrique já deve ter passado por ali. Era uma comunidade que ali era uma floresta. Poucas casas e a nossa família, a minha avó edificou sua casa e instalou sua família ali naquela região. Hoje o senhor tem quantos filhos? Ao todo são 8 filhos. 8 filhos. 8 filhos. Todos adultos. Hoje, com exceção dos 2 mais novos, que são gêmeos, todos com suas famílias já formadas. Tem algum que seguiu a carreira profissional do Tamar? Não. Na área da comunicação, Comunicação. rapaz, por incrível que pareça, não tem nenhum. Sério? Não. Porque a imprensa, Henrique, em Floriano, ela, de certa forma, ganhou visibilidade, mas é um lado das formas de se trabalhar que, infelizmente, os profissionais que iniciaram sua trajetória na comunicação em Floriano não viram a importância que tem a comunicação para as suas vidas. O valor, né? O valor. Eu digo a vocês e quem está nos assistindo, tudo que eu tenho, primeiro Deus, mas tudo que eu tenho foi através do rádio na cidade de Floriano. Até coisas que não estão ligadas diretamente à comunicação, mas eu adquiri por conta desta função, que foi, inclusive, foi a meu primeiro trabalho, a minha primeira assinatura na CTPS foi na emissora de rádio, não como radialista, né? Eu já falei para vocês aqui agora há pouco. Mas a primeira vez que a minha carteira foi assinada foi exatamente numa função que não era comum no rádio, mas para essa emissora o dono teve que introduzir essa função. Sim. Aí já começou a comunicação. Sim, eu vi ali, ele me chamou para desempenhar uma função que nada tinha a ver com rádio, mas era na rádio. E ali eu entendi que era a oportunidade que eu precisava para entrar numa rádio. Porque eu já tinha tentado, ainda adolescente, tinha uma rádio aqui no Calçadão, hoje é o Calçadão da São Pedro, e lá era muito difícil até para a gente entrar. E aí cheguei, me lembro que eu jovem ainda cheguei pedindo a oportunidade, não tem não, muito difícil, aqui só quem tem, na época era o ginásio, né, e o científico, eles utilizavam isso. Aqui você tem pelo menos ter concluído o ginásio. Aí eu ainda estava estudando, né, o que hoje é 7ª série, que passou para 8º ano. E aí, sem chance. Quando eu recebi esse convite para trabalhar de vigia na rádio, aquilo já deu estalo. Nessa época, quem eram os profissionais que atuavam ali na rádio? Você lembra os nomes? Olha, na comunicação de Floriano, grandes profissionais. Nazaré Silva, né, que ainda hoje ela atua. Uma voz marcante. Voz marcante. Tinha o saudoso Egídio Moura, que fazia um programa de humor, uma mistura de humor voltada com as músicas nordestinas. Tinha o J. Arnoldo, né, que trabalhava na época, dava o nome de disc jockey, mas depois ele passou a atuar na área esportiva. Tinha o J. Nunes, que hoje reside em Fortaleza. Então, e o rádio era feito por essas pessoas, né? E tinham outros profissionais que militavam, mas no entanto não eram ligados direto, mas faziam eventos, como por exemplo o Renato Costa. Ele já, mesmo garoto, adolescente, já andava também infiltrado na área do rádio em Floriano. E na época só tinha uma. E aí eu ingressei na 2ª emissora, né? Que aí veio, nesta emissora, foi onde se revelou que não precisa ter voz grave, que não precisa ter aquela voz impostada para você ganhar a simpatia e a audiência do povo. Emílio Nonato, aquela voz afônica, e o dono da emissora que eu tinha ingressado como vigia, o contratou apostando que ele seria digamos assim, um impacto para a comunicação de Floriano. E realmente foi. Para a época ele
ele trazia uma abordagem do rádio mais informal. Porque assim, eu não sou dessa época, né? Mas o que eu já li e assisti sobre documentários de rádio, que naquele tempo um gancho muito forte era que os homens, os locutores, tivessem uma voz bem grave, aquela sim. coisa de gogó de ouro, aquela coisa bem... Isso. Assim também para as mulheres Era também, pra né? Você tinha uma Né? voz. Uma voz imponente, Pronto, você né? escutava uma voz no rádio que quando você encontrava aquele Com a profissional pessoa. fora do rádio, você não imaginava que era ele. Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Quer dizer, aqui em Floriano tinha duas exceções, exatamente, o Egídio Moura, em saudosa memória, e também em saudosa memória, Emílio Donato. Foram os profissionais da comunicação do rádio em Floriano que você ouvia através do rádio a voz deles em qualquer lugar. Mas o restante sempre tinha impostava aquela Nos coisa dias imponente. de hoje, eu diria que remetente àquela época, eu citaria Nazaré Silva, atualmente em Floriano, e Nilce Feitosa. Da época só restam Assim, três. dos resquícios né, daquela coisa. Daquela voz impostada. A Nazaré Silva, até hoje a locução dela é assim de uma forma bem elegante, bem, sabe? Ela é muito eloquente. Exatamente. E o rádio, ele, na verdade, ele oferece oportunidades, principalmente onde a comunicação ainda, para os padrões de hoje, ela está engatinhando. Porque é um instrumento de comunicação que todas as pesquisas provam, ele chega onde nenhum outro consegue penetrar. E já foi dito aqui nesse programa, né? Nós recebemos pessoas que são ligadas à mídia social, internet, e foi dito aqui que o rádio é dito até por físicos que é o meio de comunicação mais eficaz até hoje. Com a internet, as redes sociais aí dão um boom, né? Boom, né? Mas o rádio permanece intacto. E olhe que se apostou muito no fim do rádio, né? Nos anos 50, com o surgimento da televisão. Disse, o rádio acaba. Não, mas até agora ainda hoje falam assim que o mundo digital fala que toma de conta, mas por estar aqui na experiência da rádio, eu vejo que cada um tem seu público, tem seu diferencial. Claro. Tem. Agora, o detalhe, tudo que surgiu após o rádio, ninguém conseguiu tirar, vamos dizer assim, roubar os ouvintes, o público do rádio. Sim. E eu diria que aconteceu com toda essa dinâmica, transformação no mundo da comunicação, o rádio se reinventou. Então, o rádio hoje está mais fortalecido do que qualquer outro meio de comunicação. O rádio ele oferece uma sensação que a internet ainda não oferece, que é a nostalgia. Você está ali no celular, no computador, no tablet, vendo algum conteúdo, mesmo que você faça a busca por algo bem antigo, mas quando você está ouvindo o rádio, que de repente toca uma canção que você não ouve há tempos, você já fica mexe com o imaginário, né? Mexe. Na verdade, você sabe que o cinema é considerado o quê? Das artes? Visual. Pois é, mas é a última na escala, né? Exato. Então, audiovisual. Aí chama o quê? O cinema de sétima arte. O caminhar da evolução de tudo isso aí, a gente pode comparar com a Bíblia, né? A questão de Deus criar, né? Por cada etapa. Sim. Assim a cultura, a arte chegou, é por isso que chama sétima arte. O que depois do desenvolvimento da sétima arte, o que ainda veio? Não sei. Depois da imagem. A internet. Não, mas a sétima arte é a imagem em si, é o casamento da imagem com a expressão corporal, a voz, os dígitos, que são as letras. Sim. Então, aí fechou essa composição. Então, ciclo, vocês acham que ainda vai surgir mais alguma coisa depois dessa junção de tudo isso? Ah, entendi. Então, a imagem, ela chegou no limite. A imagem, ela fechou. Sim. Então, aí tem hoje a inteligência artificial. Mas para a inteligência artificial funcionar, tem que ter o casamento de toda essa evolução. Sim. Voz. Isso, voz, expressão, o vídeo. E o rádio é o que você falou. O rádio foi o primeiro, é o som. Então, qual foi a primeira coisa que se ouviu no universo? A voz de Deus. Então, não foi a imagem de Deus, até porque Deus ninguém vê. Deus a gente sente. Então, o que foi criado no universo pela primeira vez? Haja luz.
Então foi a Sim. voz. E aí, como você disse, a voz mexe com o imaginário. A pessoa está no rádio, como eu ouvia os locutores, as músicas, e como vocês falaram, ficava imaginando como é que esse pessoal, de onde está falando, tudo aquilo passava na minha cabeça. Como é que era o cenário lá por Onde trás? estão falando, de onde, como é que faz para chegar esse som. E aí aquele som. E um dia minha voz vai sair nesse rádio aí. Ribamar, mas aí conta pra gente. Como foi aí esse primeiro momento onde você chegou? Oi, som. Oi. Não, Bom dia. esse primeiro momento aí foi algo, digamos que inesperado. Eu já trabalhava 5 meses na portaria da emissora. Sim. Trabalhava, entrava às 7 horas da manhã, ia para casa 6 horas. E tinha uma moça que trabalhava na mesa de áudio, que foi uma época que até isso se modificou. A época que tinha um locutor do outro lado, no estúdio isolado, como aquele vídeo que está ali à nossa frente, e do outro tinha um operador com os instrumentos. O locutor ele não tinha outra função a não ser falar. Exatamente. E o operador é que cuidava tudo. E aí tinha uma moça que ela trabalhava lá na parte da tarde. E ela, né, tinha um namorado dela. Aí quando chegava a Voz do Brasil, tem aquela pausa, né, era obrigatória, que hoje está flexível esse horário, né? E aí ela disse, papai, você quer aprender? Eu disse, quero. Essa, mas você vai para casa cedo, aí o que aconteceu? Eu passei, ao invés de sair 6 horas, eu saía 8. Olha só, 2 horas de... Eu comecei a ficar 2 horas a mais. Aí, N perguntas, né? Onde é que estava? Eu digo, estava aprendendo. E aí, a minha mãe perguntava, meu filho, é aquela coisa toda. Não, eu estou aprendendo. Bom, isso, a partir de esse período, eu ficava todos os dias, de segunda a sexta, eu ficava 2 horas a mais aprendendo lá. Bom, só que com 2 meses, a gente já sabia mais ou menos como funcionava. Aí veio a oportunidade. Por isso que eu sempre digo, Deus bota as pessoas, bota você num lugar que você não imagina o que vai acontecer, mas se Ele quer que você fique ali, Ele vai começando a abrir as portas. E a gente se pergunta por que a gente está ali. Isso é Ele incrível. vai começando a abrir as portas para você seguir em frente. Vocês acham que de vigia não tinha pessoas que ficavam me zoando? Ficava. Ah, com certeza. Mas aquilo em para todo mim, lugar. nem não tinha vergonha de ficar naquela portaria. Quando foi data inesquecível essa, foi no dia 15 de novembro de 84. Na verdade, 82, no dia 15 de novembro, que era até um ano de eleição, teve um problema com uma operadora. A operadora pediu demissão. E a moça que trabalhava comigo ouviu o diretor, o dono da emissora, conversando para procurar. Ela disse, não, a gente já tem aqui uma pessoa. Aí ele disse, tem, quem é? Ele disse, é o Ribamar. Ribamar sabe, olha, todo dia ele fica aqui, ele já sabe. Aí ele era brincalhão, e sempre foi diga-se de passagem, que é muito importante na vida de alguém, é com quem você está. Para mim, começou com essa moça. Eu posso até citar a Dacira. E a outra pessoa era o proprietário da emissora. Era alguém que se ele enxergasse em você, Henrique, o seu potencial, Sim. e ele pudesse explorar, não para ele, mas para você, Dá uma oportunidade. dar a oportunidade, ele dava. E aí ele perguntou, eu nem sabia que ela tinha dado essa informação para ele. Ele me chamou no outro dia pela manhã e disse, eu vi dizer que você já sabe tudo aqui. Eu digo, não, doutor, não sei nada não. Eu pensei que era algo que ele ia até chamar a atenção da moça, né? Porque ele tinha que ter muito cuidado. Ele disse, não, você quer assumir? Aí eu perguntei o que era. Quando ele disse o que era para fazer, eu digo, sabe mesmo? Eu digo, ainda não, mas vamos aprender mais um pouquinho. Pronto, aí a partir daí, dia 16 de novembro, eu comecei como operador de mesa. Aí o que você perguntou aí, Fernando, uma situação bastante complicada era um domingo e não tinha locutor na emissora. O dono da emissora ligou, estava aquela programação só de músicas, né, e os comerciais, e era na parte da tarde. Aí o dono da emissora ligou e disse, olha, tá indo uma pessoa... Era o que, Ribamar? Era vinil, era fita Vinil? já? Não, naquela época só tinha vinil, fita cassete e umas cartucheiras, que chamavam de cartucho, que eram as fitas
mas elas eram acondicionadas numa caixinha assim, e Sim. tinha as cartucheiras, né? Acho que Sim, você ainda... sim. Tudo era mecânico, Uhum. né? O rádio, ele dependia exclusivamente Do operador. do operador. A criatividade, você tinha que ser dinâmico mesmo, porque tudo dependia do operador. Eu acredito que o Henrique nunca tenha estado no estúdio de rádio nessa época, mas Henrique, enquanto tirava-se um vinil ou uma fita ou um CD, aí você tinha que. Não tinha computador para estar um bloco de comercial. Não tinha computador para começar. Então você Então, tinha. uma boa coordenação Você tinha motora. que. Você falava aqui e pegando aqui a fita e deixando o ponto e falando aqui, aí. Tchau. Tinha que ser um contorcionista. Perdão, isso quando o sonoplasta era o locutor, porque essa função de ficar ali preenchendo aquele espaço de preparar a música que ia sair, era o locutor lá na cabine dele, e o Isso. sonoplasta preparando, aí ele dava o ok. E aí você soltava. Sem contar Verdade. que você tinha uma sala separada com os discos, né? Imagine de A a Z. Você tinha que aprender tudo aquilo. Quem era o operador, você tinha que memorizar, que os cantores os discos eram condicionados por ordem alfabética. Sim. Amado Batista. Aí você era facinho, que já ia no ar lá. Mas aí quando determinado dispositivo da estante tinha vários discos em pé, um apoiador. Aí chamava, bota aí o Roberto Carlos, era muito fácil a gente encontrar. Mas quando chamava alguns cantores que tinham 2 discos introduzidos, aí era difícil. E ainda tinha isso, quando o operador do horário anterior errava, para você encontrar aquele disco, era luta. Teve algum caso assim de enrolar a fita, de dar o Tem. trabalho de Tinha enganchar? demais. Às vezes enrolava durante a execução. A execução. E aí o seguinte, concluindo aí, ele disse, tem uma pessoa que vai deixar um aviso aí para você ler. Aí eu digo, Ele disse, sim, você vai ler. Eu digo, não, doutor. Eu digo, doutor, aqui não tem locutor, não. Ele disse, não, só tem quem aí? Eu digo, não, só tem eu colocando música aqui. Ele disse, não, mas você é que vai ler. Eu digo, não, doutor, não sei não. Ele disse, vai. Aí quando a pessoa chegou, era um aviso de falecimento. A oportunidade que tinha. Atenção. Nota Aí de falecimento. nota de É falecimento. toda uma atenção. Aí ele ligou, a pessoa entregou, ele disse, por leia. Isso, imagine o coração como é que não fica. Não porque ele pediu para mim ler, mas porque eu nunca tinha, já estava 8 meses trabalhando na mesa da rádio como operador, que na época chamava sonoplasta, mas eu nunca tinha usado. Mas tinha medo do microfone? Tinha, para ser sincero, tinha. E... Aquilo gerava, aquilo dava um impacto. Nervoso Eu demais. abri a chave do microfone para o locutor, né, para você ou para a Fernanda, para mim era a coisa mais fácil. Agora eu não me imaginava ainda falando. Aí quando veio esse aviso, ele disse, leia. E aí aquele eu relutei, ele disse, moço, leia. Aí eu li o aviso. Aí daqui a 10 minutos ele ligou de novo. Você leu? Eu digo, li. Ele disse, não, eu ouvi aqui, leia de novo. Aí ele agora eu voltei a ler novamente. E vocês não imaginam, quando eu liguei pela primeira vez o microfone para que eu falasse. Aquele coração veio aqui. Vai bem aqui. E aí aquilo passou na minha cabeça, quantidade de pessoas que estavam ouvindo, aí eu imaginava. Na época era 100%, todo mundo ligado todo no mundo ligado rádio. em rádio. Ligado. E aí, para minha surpresa, um mês depois, eu já estava lendo os avisos, né, da emissora. Ele já estava, digamos, uma espécie de treino. Dando oportunidade. Ribamar, você acho concorda? Acho que ele gostou da minha voz, né? Sim. Você concorda que na época, os avisos, né? A leitura deles é uma escola. A minha inserção no rádio foi através do aviso. Eu fui na difusora no horário onde a secretária não tinha chegado ainda. Eu cheguei com aviso. Eu tinha 15 anos. E aí o locutor, vem minha filha, venha pra cá. Leia você mesmo ao vivo aí, leia. Então, assim, a boa leitura já se vê um potencial. Você trabalhava anotando os avisos, ou não? Não, eu cheguei para colocar um aviso no horário da tarde e a secretária
A secretária que recepcionista não estava, então eu tive que adentrar os estúdios para deixar Aí o o locutor aviso. pediu para você Mandou eu ler. ler ao vivo. Rapaz. Aí tu imagina o coração, a mocinha de 15 anos. E aí fui, Nilson Feitosa, uma escola, com ele lendo horóscopo, dicas de novela e foi. Mas a questão dos avisos naquele tempo, as cartinhas, era muito interessante. Bom, o meu aprendizado, Henrique e Fernanda, foi um pouco diferente. Passou essa questão do aviso, né? Aí depois nos finais de Foi semana, fluindo. nos finais de semana eu ficava ocupando os espaços que não tinha programa. O dono da emissora disse, olha, final de semana aí que não tem locutor, que geralmente em rádio sempre foi assim, de segunda a sábado, no domingo era muito vazio. E aí eu fui fazendo, informando a hora, lendo os comunicados, né, de final de semana. Mas aí a minha grande escola, talvez não, que teve influência para o Ribamar do rádio de hoje, foi eu trabalhar com o Emílio Nonato, né, que para mim foi a questão da entrada do Emílio no rádio, sem nenhuma experiência, que ele não tinha experiência, nunca tinha falado em emissora nenhuma, aí foi exatamente o saudoso Ademar Pereira que apostou, entrando com o meio de comunicação, o segundo da cidade, e que entrava a população naquela expectativa de que, olha, uma rádio, e realmente, nunca se ouviu uma rádio em Floriano na dimensão que era a Rádio Irapuá. Nós recebemos aqui o Amarelinho e ele falando do Emílio Nonato, ele disse que talvez nunca haverá em Floriano uma audiência tão grande Exatamente. que tinha na época Mas do na Emílio época Nonato. dele, na primeira emissora que ele trabalhou. Sim. Então, chegou-se a um ponto de que... Era 100% que todo dizia mundo assim, ouvindo. a cada 10 rádios, 9 está no café da manhã e 1 está quebrado. Né? Então, essa emissora, ela ganhou uma notoriedade tão grande a nível de estado que chamou a atenção. Quer dizer, a programação que foi feita por pessoas na época competentes, né? E se fosse hoje era a mesma coisa. E aí eu aprendi muito com o Emílio durante 7 anos que nós trabalhamos juntos. Porque houve uma modificação, a emissora também evoluiu, ela fez isso. Ela tirou a emissora, o dono tirou a emissora daquele patamar lá em cima, no primeiro andar, no segundo piso, e a rádio desceu, veio para aqui, para onde as pessoas caminham, ou seja, veio para o piso térreo, que foi aqui na rua Antônio Neto, ali próximo ao Colégio Estadual. E aí o programa do Emílio era exatamente nesse horário, das 5 da manhã, de 5 às 8. E nós trabalhamos juntos durante 8 anos. Praticamente 8 anos. Grande E aquele aprendizado. para mim foi um aprendizado para todas as áreas da comunicação. A comunicação feita por ele era muito dinâmica. E você sabe, quando você passa muito tempo com alguém, você pega muito dele. Né? Principalmente. Sim. E aí depois a gente mudou de horário, aí passei a ter um horário também específico nosso, e que relativamente tinha uma grande audiência, porque outro desafio foi eu ir trabalhar na locução na parte da tarde. Que o rádio sempre teve essa dificuldade no horário da tarde. Mas aí a gente conseguiu, né? Trazer uma audiência muito boa, porque era o auge da música sertaneja. E aí a gente teve aquela ideia de botar um programa só com aquele estilo. E pegou. E aqui, para fazer justiça também, rapaz, quero falar para vocês do Tony Ferreira. Vocês conhecem? Já ouvi falar. Não conhece pessoalmente, Henrique, Não. nem você? O Careca, ali de Barão de Grajaú. Esse rapaz, ele chegou de São Luís, e o dono da emissora da Rádio Irapuá disse, eu quero esse rapaz aqui. Ele trabalhou na Rádio Difusora. Mas o dono da Rádio Irapuá levou ele para a Rádio Irapuá, e lá ele também conseguiu ter uma audiência no horário que ninguém jamais teve aqui em Floriano. Que aqui a audiência que tinha era do saudoso Egídio Moura. Mas você sabe que tudo é concorrência, né? E o que é que os canais de comunicação fazem? Eles sempre querem contratar os melhores. E na época ele viu o Tony Ferreira numa emissora e disse, rapaz, ele aqui ele faz melhor. Ele aceitou o convite e foi para lá. E graças a Deus o rádio evoluiu em Floriano. Hoje nós temos 5 emissoras, né? 4. Sim. Nós temos 4 aqui em Floriano, mais uma em Barão de Grajaú.
E eu fico feliz em saber que hoje temos profissionais que não precisam fazer da comunicação um bico. Porque era assim que as pessoas que trabalhavam em rádio em Floriano até a década de 90 viam. Tinha outra profissão e o rádio era só um complemento de renda. Que é como se manter só do rádio. Talvez, Henrique, não por ele, mas foi introduzido nos profissionais a ideia de que rádio não dava dinheiro. Ou seja, não gera retorno, só para o dono. O que não é verdade. O rádio, ou qualquer outra profissão, você sendo profissional de excelência na sua área, né, como você também tem, você consegue sim. E aí houve também já uma movimentação dentro da comunicação e que hoje a gente fica feliz, como eu disse, em saber que tem profissionais que estão se realizando na comunicação. Ao contrário do que eu ingressei no rádio numa época muito difícil. Mas somente a partir do final dos anos 90 foi que eu passei a ter uma outra profissão que não fosse o rádio. Uhum. Mas de 83 até 98, eu trabalhei sempre na comunicação, somente no rádio. Mas é como eu disse, o rádio abriu as portas para mim, para tudo que eu tenho hoje. Recebi um convite de um senhor, né, que ninguém conhece, chamado Jorge Batista. E a partir dali a gente passou a ter uma ligação. E aí trabalhava no rádio e também trabalhava com ele. Mas nunca deixei o rádio por nada. Para mim Teve algum momento ali você para, rapaz, eu vou desistir disso aqui, não vou mais atrás insistir nisso aqui não, que isso aqui tá me consumindo. Pronto, teve. Perseguição política. A gente mora numa cidade, Henrique, pequena, né? Porque se você for comparar Floriano, Teresina, e nós temos, além de ser uma cidade que ainda é pequena para os padrões hoje do Brasil, é grande para o Piauí, que nós temos 62 mil habitantes. Mas você vai aqui na Paraíba, que é a segunda maior cidade da Paraíba, que é Campina Grande, tem 500 mil habitantes. A segunda maior cidade do Piauí tem 145. Você tem uma cidade de 62 mil habitantes na Paraíba, é considerado um município pequeno. Interior. É o interior. Uhum. Mas nós aqui, com 62 mil habitantes, é uma cidade grande para o nosso estado. Mas aí nós temos uma cultura diferente na questão política. Tem coisas aqui em Floriano que acontecem, que eu sempre digo, Floriano é sui generis, só acontece aqui. E até brinco com os torcedores do Botafogo. Tem coisa que só acontece com Floriano e com Botafogo. Então, por essa característica diferenciada da política, tem muita perseguição aqui em Floriano, na questão da comunicação. E foi num momento como esse, de muita perseguição, que eu cheguei para minha esposa, minha mãe, eu digo, pronto, acabou. Naquele dia, eu trabalhava ali numa emissora de rádio, que não era a Irapuá e nem a difusora, mas trabalhava em outra, que inclusive está correndo o risco até de sair do ar. O proprietário, ele chegou e disse, olha, me deu lá a informação, e aí eu disse, não, eu prefiro sair. Aí eu peguei e saí. Eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa e para minha mãe, eu digo, olha, nunca mais na minha vida eu vou conceder nenhuma entrevista, nunca mais eu falo em microfone nenhum. Mas aí, é como diz, quando Deus lhe escolhe para algo, não tem como você fugir. E aí eu passei uma semana sem... Eu estava com um propósito para nunca mais conceder nenhuma entrevista a ninguém, devido à decepção que eu tive nessa emissora. Não com rádio em si, mas por conta das perseguições políticas em Floriano, porque a sociedade, ela vive de uma forma seguinte. Eu costumo dizer que, como Martin Luther King falava, no auge da luta lá contra a segregação racial nos Estados Unidos, o preocupante não é o grito dos maus, o preocupante é o silêncio dos justos. E a gente vive numa sociedade local, mas que também a gente sabe que em outros lugares tem a mesma prática, que você não pode dar vez e nem pode se manifestar. E Floriano, graças a Deus, não é a violência física, é a violência monetária, causada pelo dinheiro.
Então, infelizmente, olha, eu só vou continuar pagando se o fulano daí sair ou se parar de falar. Isso é triste. É complicado. Isso acontece Aí foi até esse hoje, momento. na verdade, né? Acontece até hoje. Agora, no meu caso, eu saí, né, passei uma semana e recebi um convite. E eu relutei, né? Agora, lembrando, Henrique, que para mim foi a maior alegria para meus filhos e para minha esposa eu dizer que nunca mais ia trabalhar em rádio. Por quê? Porque sempre trabalhei às 5 horas da manhã. Sempre acordando cedo. Desde 1983, imagine, hoje nós estamos em 2024, quantos anos são? 40, né? Bem vivido, porque quem acorda Sempre acordando cedo. E aí, por esse acordar cedo, eu passei a gostar daquilo. E aí passei aquela semana, levantava cedo, mas o propósito estava mantido. Aí fui convidado pelo dono da Rádio Princesa, isso há 15 anos atrás. E aí ele me convidou, mas lá na hora eu disse para ele que não ia. Pela amizade, eu agradeci, mas não ia. Disse, não, rapaz, pense, não faça isso não, pense. Eu digo, olha, se a minha família concordar, minha esposa e minha mãe, eu sempre, nem sempre na minha vida eu ouvi tudo da minha mãe, mas quando eu passei a ouvir, né, os conselhos de mãe, porque meu pai já falecido, as coisas começaram a andar de maneira correta. Ou seja, quando eu botei em prática aquele mandamento da promessa, honra teu pai e tua mãe. Então, a partir daí as coisas começaram a se encaixar. Eu digo, mãe, recebi um convite aí para voltar. Meu filho, de novo? Tu vai passar por isso de novo? Eu digo, não sei. O que a senhora acha? Vai ver que é coisa de Deus. Olha. Aí a minha esposa disse, bom, você é quem sabe. E aí eu digo, coisa de Deus, você é quem sabe. Eu digo, tá bom, eu voltei. Aí onde estamos aí? Pararam as perseguições desses 15 anos? Vocês acham que pararam? Acho que não. Não. Aumentou. Mas aí uma coisa aconteceu. Alto valor. O Ribamar Profissional da Comunicação, até o dia da saída daquela emissora, ficou para trás. Então, aprendizado. O Ribamar da Comunicação, do dia que eu entrei na Rádio Princesa, 15 anos atrás, no dia 2 de julho, aí foi uma mudança na vida profissional. A ruptura ali. A ruptura com o passado. A partir daquilo ali eu digo, bom, está me convidando, eu vou, mas nós vamos estabelecer regras. Regras, quando você estabelece, você equilibra a relação. Então, a partir dali, eu aceitei aquele convite, porque eu sabia que Deus não queria que eu saísse da comunicação, Deus tinha algum propósito, porque a minha esposa sempre dizia, sai de sair, que sair não dá nada. Era o que ela dizia. Por conta exatamente dessas situações, né? Sai de sair que não dá nada. Quem sofre mais é a família. Aí eu dizia para ele, uma hora Deus responde. Aí eu entendi que o que Deus queria era que eu ficasse, mas Ele queria que eu tomasse uma atitude. Aí eu tomei a atitude de estabelecer o equilíbrio nas relações entre o prestador de serviço e o diretor, o dono da emissora. Aí as coisas começaram a mudar. Muito bom. Muitas vezes essa experiência dele foi um aprendizado até para a própria direção da rádio. Que ali foi plantada uma semente e eu não vejo nem tanto como regra. Uma nova maneira de trabalho, de aceitar as pauladas mesmo do dia a dia, as críticas construtivas. Foi uma nova caminhada, não é isso? Isso. Porque é preciso ter esse equilíbrio em qualquer relação, esposa, esposo, empresa, filhos e pai, irmãos e irmãos, amigos, empresa. Se você não colocar sempre um ponto de equilíbrio, é claro que empregador e empregado, o empregador aparentemente vai estar sempre em vantagem. O Código de Defesa do Consumidor, entrando aqui em outra área, ele surgiu para quê? Para dar um equilíbrio à relação consumidor e prestador de serviço ou fornecedor de produto. Por quê? Porque era totalmente desequilibrada, mas ela veio para equilibrar, assim em qualquer área. É preciso ter um equilíbrio nas relações. É alguém para dizer, mas você ter autoridade para dizer não. E saber que dizer um sim não é que você está, digamos, se curvando.
Mas quando diz o sim, é para que o outro esteja entendendo que você está no acordo com ele. Mas para quando você dizer o não, o outro entender também que ele precisa entrar em acordo com você. E nós conseguimos, ao longo desse tempo, construir, através desse meio de comunicação, que é a Rádio Princesa FM, o diferencial. Eu digo, ó, um programa que não vai tocar uma música, não só toca uma. Nós vamos tocar notícias. Por quê? Porque hoje as pessoas querem ouvir música. Você tem um pendrive, não tem? Você também tem. Você bota no seu carro, você sai ouvindo música para onde você quiser. Mas a informação você não tem. A notícia, você quer saber o que está acontecendo no seu bairro, na periferia. Você quer, ou, às vezes a pessoa está indignada, quer reclamar da sua rua, do seu bairro, não tinha onde reclamar. Então foi essa proposta que nós levamos. Dar vez às pessoas, tirar a música de cena. Não, mas música, pelo menos uma. Eu digo, não, pois tá bom, só uma música nós vamos ter. Que a música, inclusive, que nós tocamos, é uma música para também incentivar as pessoas. Já pensou você acordar, Henrique, de manhã, o rádio ligado, aí você começa ouvindo, você liga o seu rádio e tá lá, eu não sou cachorro, não. Rala a tcheca no chão. Rala a tcheca. Quer dizer, música que para botar você para cima. Motivar, mas não música de ressaca, não. Então, nenhuma a música. Nada contra essas músicas. Não tenho nada contra, não. Porque tem pessoas que gostam. Mas é porque você começa o dia, você tem que começar bem. E se você vai ouvir, o que nos afeta? É o que vemos e o que ouvimos. Então. Acho para mim hoje é o que eu escuto. Eu acredito que quando eu escuto algo que ou me ofende ou me faz levantar, o que me dá energia, tanto é o que você ouve. Para mim é positiva ou negativa, depende do que a gente está escutando. Então, lá no começo da nossa conversa, por quê? Porque o som foi a primeira coisa que você ouviu no universo. A voz de Deus. Verdade. Haja luz. Então, é o som que traz, que incomoda, positivo ou negativo. É o som que levanta a gente, né? E aí foi a proposta que nós fizemos para essa nova trajetória. Eu fui lá, mas também não imaginei. Bom, se não der certo aqui, eu não fui também com essa ideia. Se não der certo, eu saio. Porque se eu vou entrar numa empreitada já colocando... Se não der certo, não vai dar. Concordo plenamente. Então, se eu acreditar... Vou dar o meu melhor eu vou vencer. Se eu duvidar, já estou perdido no começo. Então, tudo que começa errado, termina errado. Se eu começar com um pensamento negativo, já vai dar errado também. Com certeza. Então eu não fui com essa ideia, não, eu vou tentar, se der certo, bem, se não der, não, vai dar certo. E tem dado durante esses 15 anos. Hoje é uma emissora que, nesse horário, as pessoas se manifestam. Eu tive, e aí foi outra luta, a gente teve nesse processo que incomodar a população para provocar a população. Foi o que eu disse lá, no momento que a gente foi conversar, eu digo, olha, a proposta é essa, mas nós vamos levar muita, como vocês, muita pedrada, porque a partir daqui a gente vai ter que provocar a população, despertar. Tem um versículo bíblico que diz assim, desperta tu que dormes, né? Ergue-te de entre os mortos que Cristo te iluminará. Então, o que é despertar? É você sair do silêncio. E a gente vive numa cidade que as pessoas estavam acostumadas a viver silenciosamente. E mesmo antes dessa... E mesmo não concordando com inúmeras questões, mas por N motivos elas se calam. Exatamente. E N motivos nem sempre são ameaças, né? Sim. Mas vem muito mais pelo favorecimento do que pela ameaça. Com certeza. E a gente deu vez, e hoje a gente percebe, Henrique e Fernanda, que a população despertou. A gente tem uma média de participação por dia, a gente puxa um assunto, basta tocar naquele assunto, já chega a manifestação das pessoas de todos os bairros. Isso para a gente é a gente olhar para o alto e dizer assim, valeu a pena. Uma semente bem plantada. Valeu a pena. Então é o que quando eu disse para minha esposa, uma hora Deus responde, é quando a gente percebe que a proposta foi aceita por quem nos ouve, é que você diz assim, valeu a pena levar as pedradas, porque não é fácil você trabalhar informando e formando opinião. Não é fácil.
eu entendi que para poder avançar mais, eu precisava aprender mais. E aí foi uma das razões que eu acordava 4 horas da manhã, saía 7h30 do rádio, saio, né? Porque ainda hoje a gente sai, a última vez que eu saí foi hoje. E 7h30 eu entrava aqui na empresa, no Grupo Jorge Batista, e saía 5h30. Mas aí eu entendi que eu precisava aprender um pouquinho mais para poder mais ainda fortalecer a confiança com as pessoas. Aí eu fui estudar. Depois de mais de 25 anos fora da escola, aí eu resolvi voltar ao banco da sala de aula. E aí, imagine agora conseguir a vaga, né? E aí estudando durante 5 anos, acordando nesse horário, vocês acabaram de ouvir, só que mudei o horário de dormir, ia dormir meia-noite. Teve uma formação acadêmica. Sim, para poder ter a formação acadêmica. Hoje é formado em Eu me formei em Direito. Direito. A busca pelo direito não foi aquele desejo de me tornar advogado, né? Eu precisava ter o conhecimento mais ainda do que eu falava. Então, em princípio, vou estudar. Tem um entendimento ali numa balança, Pronto. né? Inclusive, tem alguns profissionais aí afora que fizeram curso de Direito e são comunicadores, eles não exercem a função, mas para poder ter base naquilo que você vai dizer e ainda ganhar essa confiança. Autoridade. Isso trouxe mais ainda, digamos assim, a valorização do que a gente faz hoje. E eu aconselho aos profissionais a não parar. Quer dizer, eu parei durante algum tempo, e olhe que 2 décadas é muito tempo. Mas eu digo, o mais importante é o hoje, não é o ontem. Eu parei até ontem, mas hoje eu vou resolver dar mais um passo. E aí foi outra fase da vida muito, muito difícil. Imagine você acordar 4 horas, 4h30, acordar 4h30 e dormir meia-noite. Mas aí quando você trabalha com propósito, faz a diferença. Terminei o curso, a mente cansada aqui só. E aí eu digo, eu vou dar um tempo. E aí não é que... Aí você perguntou agora há pouco, você tem algum filho que seguiu na comunicação? Pois é. Não seguiu, mas tem uma filha que ela resolveu seguir essa outra área. A área do direito. E eu tenho sido muito instigado por ela joga umas indiretas. Aí agora eu resolvi, ela está quase concluindo o curso, eu resolvi fazer o exame da ordem. Porque um dia desse ela disse assim, quando eu terminar o curso eu vou trabalhar com quem? Quer dizer, eu captei a mensagem dela. Quando eu terminar meu curso aqui, eu vou trabalhar com quem aí? Eu digo, você quer trabalhar com quem? Ela disse, adivinha. Aquela brincadeira, aí, quer dizer, estou sendo novamente instigado. Provocado, né? E, na verdade, isso é bom. Quando a provocação é bom a gente aceitar, né? Não é bom aproveitar provocações para tirar você do equilíbrio, mas esse tipo de provocação eu aceito. No caso da minha filha, eu aceitei. Ribamar, além de tudo isso que você nos contou, quero que você conte também para quem está nos assistindo, para o Henrique que não sabe ainda, mas você também é um excelente profissional da técnica de edição de áudio, que é algo que você, dentro desse conhecimento com o rádio, foi que surgiu em você a necessidade de aprender a edição de áudios? Eu diria que a comunicação, quando a gente quer, a comunicação ou qualquer outra função, você tem que, não é que você vai ser o melhor, mas o Henrique disse algo agora há pouco, é dar o melhor. Nessa questão de edição de áudio. Ele manja, viu? Ele é fera. Eu tenho algumas pessoas acham assim, o Ribamar é autodidata. Eu não sei se vocês assistiram aquela série chamada Heroes, né, que tinha lá o copiador. Eu sempre tive facilidade, graças a Deus, em observar, aprender. Porque você se aprende observando. E é exatamente com vários técnicos que vieram a Floriano, eu sempre, na rádio que eu trabalhava, eu abria mão do meu horário de sair mais cedo para ficar acompanhando o rapaz lá. E foi numa dessas aí que veio um técnico. Rapaz, é coisa da época, é um negócio interessante.
Eles faziam uns efeitos cortando a fita com lâmina, bisturi ou Eu gilete. fico imaginando a dificuldade E- que e- era Eu aquilo lembrei ali. ele falando agora de um filme de capoeira que o cara trouxe a capoeira. Vocês têm o nome do filme, pô, é bem antigo, acho que você já assistiu. Ele faz esse remix na fita. Bota de um lado e do outro, é isso aí ou não? Isso. E você faz a inversão da fita, a gente fazia corte de fita, É. que hoje não é mais necessário. E tudo isso a gente fazia com a mão. A qualidade da comunicação era basicamente, dependia da mão. Tudo era feito à mão, manual mesmo. Tudo era mecânico. Hoje não, hoje tem uns Você programas só- aí. E aí mas aí aquele detalhe, eu tive que me adaptar a isso aí. Sim, sim. E aí eu aprendi também com essa questão de edição de áudio, a gente juntou as duas coisas, a voz, né, que não Cara, é é a bonita. voz do grupo Seu Mercado Jorge. Não é a voz que é bonita, é porque as pessoas, aquele detalhe, aprendeu a gostar. Mas ele tem uma coisa, eu falo como empresário, uma vez eu procurei, rapaz, fazer uma gravação. Ô, rapaz, não gosto muito que minha voz fique muito assim. Mas por que tem essa barreira? Não, Henrique, a questão de não é que não goste, é porque tudo que é propagado demais termina uma hora cansando. Aí tem de manhã a minha fala no rádio, tem a fala na empresa que eu trabalho. Se você for espalhando, aí você vai terminar sendo só mais um. Não é questão de se achar, se colocar. É um pouco você evitar aquela exposição exacerbada, né? Sim, Você se expor demais. Então, a minha mãe sempre diz, meu filho, ó, tudo que é demais enjoa. Ela não diz isso? sim, tem esse ditado sim. Então, às vezes, aí eu evito, né, de determinadas participações, que seria gravação de carro, propaganda volante. Quer dizer, Foi. eu só faço só uma empresa que ainda tem a minha voz propaganda volante, aquela propaganda de rua. Porque eu percebo que nem todos os veículos, a pessoa que está ouvindo a propaganda no meio da rua, ela é bem recebida. Mas você sabe que tem a questão de similar a voz dele com a marca? Isso Sim, que claro. isso que é uma sacada, é um insight muito grande, porque tipo assim, escutou a voz dele no carro, porque eu já procurei, não, ali já sei qual é a empresa que ele está falando, porque ele tem essa maneira de trabalhar. Não tem como Mas não foi pensar no assediado? Ribamar, não tem como pensar no Ribamar e associar a seguinte frase: cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Mais Essa frase amigo. foi sua que bolou, foi você? Sim, lá o seu Jorge tinha ampliado o supermercado, que na verdade o supermercado passou por 3 estágios, né, de ampliação. E aí eu percebia que ele queria um nome. Rapaz, invente aí um nome aí pra cá, uma coisa aí. E aí eu via a amizade que ele tinha com as pessoas, né? Muito mais da parte dele do que da parte de alguns. Né? Era uma pessoa muito sincera, que aprendi muito também isso aí com ele, de dizer sem Sem ofender. sem ofender, mas é como ele disse aí, sem mimimi, Mais direto. sem passar pano, né? É o que usa no popular. É. Aprendi muito com isso com ele. As pessoas que eu trabalhei até hoje, eu procuro tirar o máximo de melhor virtude delas, daquela né? pessoa. Nós somos bons? Não. Não existe ninguém bom, bom só Deus. Mas se você está com alguém que você vê que você pode extrair dele algo para melhorar a sua vida, e que não vai estragar o outro, que tem isso também, e que só vai lhe ajudar e também contribuir com o outro, então que você faça. Então aprendi muito com ele isso aí, a questão de ser sincero no que fala. Eu imaginava que aquela sinceridade dele era pelo poder monetário, mas não, é da natureza dele. E aquilo, às vezes, você é sincero e está adormecido, mas você precisa ser impactado. E aí, e as amizades E a sinceras. verdade liberta, né? A verdade liberta. E ele é uma pessoa muito sincera. Eu digo amizade, né? E aí o mais barato, que é mais questionável, mas tem mais amigo. Estamos chegando no nosso tempo e o momento que eu estou muito esperado aqui é no bate e volta. Sim, a gente vai agora partir para as duas dinâmicas, né? Primeiro bate-volta, nós vamos citar nomes, pessoas, sentimentos e você vai responder
no ping-pong. E a segunda dinâmica são as perguntas que você vai escrever na lousa. Vou lhe entregar aqui o pincel já já. Essa bolinha aqui do pensamento, é? É, a bolinha do pensamento, você vai escrever suas respostas aqui, depois apresentar para os internautas, enquanto a gente vai falar dos nossos passeios. E a resposta silêncio também é uma resposta, né? Sim, se você pode se abster também de responder. Viu? Vamos lá. Vamos lá, Henrique. Lula. Para mim, o maior estadista da história no país. E eu diria que vai nascer um Lula daqui a 200 anos. Um outro Lula. Bolsonaro. Bolsonaro foi um momento em que a população não tinha em quem se agarrar e busca uma alternativa, né? Em meio a essa briga política, onde tem dois lados, um que se declara esquerda ou se declara direita, e tem no centro, e eu costumo dizer que o problema da esquerda é a direita, o problema da direita é a esquerda, o problema dos dois é o centro e o problema da população são os três. Exato. Exatamente por conta desse problema foi que surgiu aquele movimento Bolsonaro e que trouxe para a realidade de hoje muitos danos para a sociedade brasileira. Eu não vou dizer que são danos irreparáveis, mas são danos que vai se passar algum tempo para serem corrigidos. Antônio Reis. Antônio Reis, o Antônio Reis Pessoa, ele é uma pessoa de respeito. O Antônio Reis gestor, hoje prefeito municipal, por estar num grupo que tem dominado a política de Floriano já há mais quase 3 décadas, é questionável. Ou seja, a sua gestão, ela, nesse momento, ela está atrelada muito mais a vícios do que virtudes. João Cavalcante. João Cavalcante é um servidor que tem no Grupo Jorge Batista, lá no Atacado. Jorge Batista. Rapaz, falar de Jorge Batista, para mim é fácil e ao mesmo tempo difícil. Porque é alguém que eu aprendi a gostar. É alguém que foi escolhido, né? Ele foi escolhido porque ele chegou nessa cidade jovem e ele foi deixado aqui. E Deus me deu aí o privilégio de saber da história dele contada por ele. E é alguém que eu tenho no coração. Muito bom. Joel Rodrigues. Joel Rodrigues. Boa pergunta. Um personagem que precisava de uma chance, foi dada, e eu não vou dizer que ele não aproveitou, durante algum tempo aproveitou, mas a partir de um momento ele passou a se aproveitar dessa oportunidade. Existe uma diferença, como vocês sabem, entre aproveitar e se aproveitar. Infelizmente, o tempo que ele se aproveitou vai causar um impacto na sua vida. Já está causando. Deputado Marcos Vinícius. O deputado Marcos Vinícius, ele vem de uma origem, de uma família de pessoas positivas, raízes, né? Ele tem raízes da colônia, né, sírio-libanês, ou seja, árabe, né? Tem aquele sangue de árabe. Marcos Vinícius tem também o DNA da família Pereira, Abdias Pereira de Noemi. E por conhecê-lo e conhecer a sua família, eu creio que hoje, e a população também, hoje que enxergam nele vislumbram nele um futuro diferente para Floriano. A pergunta que você está fazendo é como Isso. político, Sim, né? sim. Os votos que ele teve, que ele recebeu da comunidade de Floriano, exclusiva de Floriano na última eleição, denota que a população está buscando uma nova linha de gestão para Floriano. José Leão Azevedo de Carvalho. José Leão é uma pessoa que saiu também de uma família simples e ele teve um momento também de oportunidade na política. Só que eu diria que José Leão aproveitou. E muitas pessoas se aproveitaram dele. Mas é uma pessoa de caráter, uma pessoa de honra. O seu comportamento político, ele mostra por si só quem é ele. Você nunca viu falar que o Zé Leão pulou de partido para partido. Ele tem essa dificuldade. Quer dizer, não dificuldade de pular,
mas a dificuldade de ir contrário aos princípios dele como homem político. Acho que talvez por isso ele permaneça no mesmo partido há tanto tempo, coisa rara no Brasil hoje, né? Verdade, verdade. Ele é muito fiel, uma pessoa muito fiel e amigo também. Vamos para outra dinâmica? Vamos para a segunda dinâmica. Agora nós vamos fazer aqui, cada um de nós aqui, uma pergunta para você. Você responde na lousa. A caligrafia está em dia? Tá. Ah, que bom. E depois apresente-nos A resposta. a resposta. Henrique? Qual a mensagem que você deixa para o jovem de hoje, nessa geração Z, para ser um cidadão? Aqui. Você escreve aí. Bem objetivo. Uhum. Apresenta. Ribamar, você tem muitos anos como funcionário do Grupo Jorge Batista. Eu também passei recentemente pelo Grupo Jorge Batista e nós sabemos que esse grupo ele está aí avançando para uma administração que está passando para os herdeiros, né? E o que você espera daqui para frente com essa mudança de administração? O que você espera do Grupo Jorge Batista? Enquanto isso, Enquanto ele responde para nos apresentar a resposta, a gente vai falar dos nossos parceiros que dão sustentação a esse projeto que é genuinamente florianense. A gente já trouxe aqui várias lideranças, tá tudo lá no nosso canal no YouTube, onde você também pode se inscrever e nos seguir na nossa rede social, no Instagram. E claro, gente, você quer indicar alguém para contar a sua história de liderança ou quer ser nosso parceiro, colocar a sua marca aqui nesse projeto belíssimo, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, não é isso, Henrique? sim. E a gente vai estar falando dos nossos parceiros aqui, pensar soluções inteligentes do nosso amigo Tim Mendes, que esteve aqui também contando essa E história hoje está de no liderança. DF, né? Representando o Exatamente, empresariado. representando o empresariado. IBM Consultoria, conduzindo você ao sucesso. Professor Magno. Mas teve aqui também, belíssima história. CDL Floriano, conduzido hoje pelo presidente atual, o seu Valdivino, e o vice Henrique Constâncio. Muito bem. Dupla de peso. Alisson Rodrigues, ele que é corretor de imóveis. Trouxe também muito a agregar ali no super, junto Lojas com Maranata. o Jairo. Lojas Maranata, do Marcos Maranata, uma loja completa para você, também nosso parceiro aqui apoiando. Fabrício BG, Supermercado BG, qualidade e economia para você em Barão de Grajaú. Agrega também farmácia e loja de construção. Atacadão da bebida. Desde 2023 está trazendo um diferencial aí no ramo da bebida aqui para Floriano. Clinicol, sempre mais perto de você. Clinicol também mais nosso parceiro aqui apoiando, abraçando esse projeto belíssimo. As respostas já estão prontas. Vamos lá? Sim, agora eu escrevi pequeno, né? Não Nada tem problema, não tem gente, problema. Tá bem. Aqui as respostas do nosso amigo Ribamar Santos. Eita, ele arrasou nessa primeira aí, viu? A mensagem que ele deixa aí pra geração Z. Amar. Que eu conversei aqui, né, em um outro programa, que na nossa época não tinha essas nomenclaturas para as gerações, mas Uhum. agora temos, né? Essa geração é a geração Z, Ribamar. O que você Amar. quer dizer? Geração Z. Você Por que viu que amar? depois do amar aí tem o quê? Crescimento e Não. equilíbrio. Depois da palavra amar, logo em seguida. 2 pontos. Dois pontos. Eu costumo dizer que geração Z é zero, né? Zero de amor, zero de empatia, zero de muita coisa. Quando eu disse aí amar, você disse para a geração ser mais feliz, né? Isso. Não tem geração feliz, geração que não ame a Deus sobre todas as coisas. Não tem geração, é impossível uma geração feliz que não ame o próximo como a si mesmo. É impossível uma geração feliz que não honre pai e mãe. Então, são os 10 mandamentos, de 1 a 4, ele trata da relação homem, eu digo homem, mulher, Sim, homem, mulher e sim. Deus. 2 sexos. Veja só o que o homem fez. Deus fez homem e mulher. O homem inventou o gênero. Mas vamos lá. Em relação aqui a amar. Dos 10 mandamentos, Deus estabeleceu 4 de relação entre o ser humano e ele. Do 5º até o 10º é relação social, familiar e o próximo. Então, logo a primeira relação que Deus coloca, estabelece como prioritário na relação social é a família. É logo lá no 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe.
para que tenha vida longa e próspera. Não é para ver vida de miserável. Aí depois ele estabelece as outras relações. Então, se não cumprirmos esses mandamentos, porque aí tem um detalhe, quebrando um, o resto está todo descumprido. Então é difícil. Então, quando diz assim, porque Deus me ama, mas eu amo a Deus, então se não amar, o amor, que é o que vai prevalecer de tudo que existe. Então vivemos um período, Henrique, Fernanda e os internautas estão nos vendo, preocupante para o futuro em relação ao comportamento social de hoje, no mundo ocidental. O mundo ocidental, em especial aqui a América, está muito contaminado. E as pessoas deixaram de amar. Verdade. Concordo plenamente. E a pergunta que eu fiz ao Ribamar é sobre a hierarquia do Grupo Jorge Batista. Ele que é funcionário há muitos anos, tem uma posição aí de destaque no grupo, ele, braço direito do seu Jorge Batista. Que os florianenses e todas as pessoas, empresas que têm ligação com esse importante grupo, o que podemos esperar do grupo no futuro? Ele colocou crescimento e equilíbrio. Eu sei ser braço direito, não. É apenas um auxiliar, né? E que durante todo esse período, eu só não estive trabalhando com ele diretamente depois da sua ausência na empresa. Cheguei no Grupo Jorge Batista, ele tinha no supermercado 36 funcionários. Ele sabia o nome de todas as pessoas. Não tinha um funcionário que ele não soubesse. E ali a gente vem acompanhando a evolução do grupo. Então, o Grupo Jorge Batista, o que eu espero? Crescer cada vez mais. Porque hoje em Floriano, aliás, eu diria que é um fenômeno no Brasil, uma empresa numa cidade de 62 mil habitantes gerar 1.500 empregos diretos. Você conta nos dedos. O Henrique, que trabalha também na área comercial, deve perceber nos contatos da Associação Comercial e CDL que você não tem muitas cidades com essa quantidade de habitantes que tem uma empresa que só ela gere essa quantidade de empregos. Se representa em termos percentuais muito, muito para o município. Então, ele sempre apostou na cidade de Floriano. Os filhos, o Jairo Batista e o Jorge Filho também. Você vê que já poderia ter um São Jorge Supermercados, onde? Em Oeiras, em Picos. Floriano tem 3, Barão de Grajaú tem 1. Então, o que o pai fez, de certa forma, ficou nos filhos. E o grupo está se expandindo cada vez mais. Olha, imagine também uma empresa ter mais de 200 caminhões. E todos aqui na cidade de Floriano. Aí vem o posto de combustível, que abastece, vem tudo. Então, eu acho que vai crescer ainda mais. Ele já está migrando para outras áreas, né? Construção civil e tudo. O Jorge Filho também hoje em Teresina, quando a gente entra na capital, ali em frente a Irmão Guido, praticamente, você já vê o tamanho daquela estrutura da Nazária. Então, além de acreditar em Floriano, é um grupo que acredita no seu estado. E o equilíbrio é exatamente isso, que eu espero que os que estão saindo, porque tudo tem seu tempo. Você disse, há muitos anos, 26 anos de Grupo Jorge Batista. Na natureza, né? Eu acredito muito na natureza. Chega um momento do tempo. Tudo tem seu tempo. Então, o meu tempo ali já está, eu não diria que eu tenha muito tempo ali. Eu tenho muito tempo, levando-se em conta o tempo passado, 26 anos. Mas é igual aquela história que alguém perguntou do aniversário dele. Quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 20 anos. Ele disse, não, rapaz, você está completando 80 anos hoje? Ele disse, não, 80 anos eu já completei, eu não tenho mais 80 anos, eu tenho 20. Quer dizer, o aniversário dele, que ele conta, é dali para frente. Ele disse, não, eu acho que eu ainda tenho mais 20 anos de vida. Então, o Grupo Jorge Batista, eu acho que vai ter muito mais. Mas todos que estão ali são passageiros. Já está na segunda geração. Sim. E está chegando a terceira geração do grupo, que é os filhos do seu Jorge, da saudosa Dona Josefa. Veja só, a primeira geração já passou para a segunda geração vai passar, e o que eu espero é que, de maneira sucessiva, quem quer que venha assumir, que use as mesmas estratégias e incremente mais ainda na empresa aquilo que a população precisa, a oportunidade de trabalho.
que hoje está fazendo. O Grupo Jorge Batista sabe muito bem, trabalha muito bem nisso aí. Então, um dos maiores grupos de empresários de empresas do Nordeste, sediado em Floriano, nascido em Floriano. Imagine eu estar na capital, como eu estive lá visitando, eu brinco com a minha filha, que está lá, John People, né, que é João Pessoa. Aí me deparei com a Drogaria Globo. Aí a moça, eu contando com ela, e ela conversando, ela notou o sotaque diferente, tá terminando aí, né? Notou o sotaque diferente. Você é de onde? Eu digo, Aí eu brinquei com ela, eu sou da cidade onde nasceu essa empresa aí. Ela perguntando, eu digo, Floriano, no Piauí. Ela disse, eu digo, a cidadezinha bem pequenininha. Então isso, o grupo está crescendo, cresceu, evoluiu. Agora, mantendo o equilíbrio, vai muito mais longe. É o que nós precisamos manter, né, na nossa vida. Palavras sábias, né? Muito Sabe as aprendizado. palavras, foi muito bom aqui toda a trajetória que ele contou do rádio, por empresa, por perseguição política. Ribamar, a gente agradece demais a sua vinda aqui hoje, o seu convite, o seu espacinho na agenda. Mas eu queria só fechar aqui, posso quebrar aqui o protocolo? Sim, quebrar o protocolo. Pode sim. Eu cheguei aqui e o Fernando estava se acabando aí para tentar ler 3 frases. E eu esse tempo todinho também tentando ler e não consegui. A frase que ele... Veja aí, Henrique. Coloque aqui para mim. Não consegui ainda não. Não consegui. Vira aqui para mim, Jean. Coloca aqui, fecha aqui em mim a câmera. A frase que o Ribamar tá... E os tempos todinho eu tentando É a ler. tatuagem, gente. Ele tá falando... Aí é o quê? Vai, lê. Tá mais ou menos o tamanho da sua escrita. Lê aí. É um conto. É um Não, conto lê. indiano. Não se preocupe, meu rei. Nada acontece. Termina. Nada acontece por acaso. Tudo acontece para o melhor. É isso? É isso. Pronto, é exatamente isso. Arrasou. Agora arrasou. Mataram a curiosidade de vocês? Sim, agora sim. Obrigado mesmo. Já perguntaram aqui se foi feita numa cidade ali. Não, foi feito aqui mesmo, em Floriano. Muito obrigado por aceitar o convite. Estou muito feliz por você estar aqui. O tempo muito pouco, você não sabe o quanto me deixou mais rico nesse momento. E quanto cada programa que a gente grava aqui alegra meu coração, porque são pessoas. São histórias de pessoas raiz, como a Fernanda falou. E isso eu fico feliz cada gravação, né, Fernanda? Exatamente, fiquei muito feliz com a sua vinda. Eu gosto de receber esse pessoal que vem do rádio, que vem da comunicação, porque eu me identifico muito, fico me policiando para não interromper tanto, porque a gente que é do meio, a gente conhece as histórias, né? Então a gente fica muito feliz, deseja muito mais sucesso para você e para toda a sua família. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. E você que está nos assistindo, vocês, aliás, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Se inscrevam e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.